Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não os perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, já no início desse tempo quaresmal foi apresentado para nós, no primeiro dia já, os 3 importantes elementos, o tripé da nossa quaresma. Vocês lembram que estava na primeira pregação? Essa é a 7ª. Já foi apresentado, inclusive, na leitura, no Evangelho, o tripé dos 3 exercícios espirituais que colaboram com o nosso crescimento e com a nossa conversão. Quem lembra, já coloca nos comentários. São eles o jejum, não foi isso? Pela ordem, né? A esmola e a oração. Jejum, esmola e oração. Esmola, inclusive, no sentido de caridade. Nesses últimos dias, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre o jejum, não foi isso? Sobre a caridade, sobre a esmola. Nós tivemos a oportunidade, e hoje a palavra de Deus, porque esse é o evangelho do dia, hoje a palavra de Deus nos leva a refletir sobre a oração, que é esse ponto tão importante, sabe, que nos ajuda a nos convertermos, literalmente. Sem ela, nós não fazemos esse processo de transformação. Sem a oração, nós não conseguiremos ser transformados. Nós queremos, nesse retiro quaresmal, sair daqui transformados. Sem a oração, nós não conseguimos a transformação desejada. É interessante que o Catecismo da Igreja Católica, quando vai nos ensinar sobre a oração, ele até usa uma frase de Santa Teresinha, que vai dizer que a oração é esse impulso do coração. Esse simples olhar que lançamos para o céu, um grito de gratidão e amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Interessante que essa frase é de Santa Teresinha, mas o Catecismo da Igreja Católica utilizou exatamente para nos explicar o que era oração. Impulso do coração, um simples olhar que lançamos ao céu. Um grito de gratidão e amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Se ora na tristeza, se ora na alegria, na derrota e na vitória. Isso aqui é muito forte. Preste bem atenção. Nós não podemos viver sem oração. Não tem como. Se a oração é esse suspirar da alma, quem não reza, a alma falece. A alma morre. Literalmente. Quem é que vive sem respirar? Você consegue viver sem respirar? Aí, amado, amada, escolhida de Deus, você consegue viver sem respirar? Não, ninguém consegue viver sem respirar. Então também nossa alma não consegue viver sem a oração. A minha alma suspira por vós. E perceba um detalhe aqui no evangelho que nós lemos. Ele diz assim: não sejais como os pagãos, não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que precisais. E isso daqui é muito forte. O Pai sabe o que eu preciso. Quando eu tenho uma vida de oração, quando a minha oração se transforma em vida, eu não preciso nem pedir. Olha como isso aqui que eu estou te dizendo é forte. Eu não preciso nem pedir. Se eu tenho uma vida de intimidade, uma vida de oração, o Pai sabe do que eu preciso e Ele provê todas as minhas necessidades. E é verdade. É interessante, porque nós aqui temos uma rotina espiritual e eu não costumo estar pedindo a Deus muitas coisas. Você percebe, está aqui comigo, eu não fico pedindo a Deus tantas coisas.
a gente faz o que tem que ser feito, não é? A gente age de acordo com as inspirações do orar. E a providência acontece, a graça acontece em nossas vidas. Por quê? Porque tem coisas que eu não preciso nem pedir a Deus. O Pai sabe, Jesus está dizendo. Ele sabe muito antes que vós o peçais. Claro, ei, escute, não estou dizendo a você que não é para pedir não, peça, viu? Jesus mesmo disse, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Então, a oração, e isso daqui que eu estou te dizendo, é grande, é forte, porque nossa alma não pode viver sem a oração. Mas a oração que o Senhor nos pede não é algo complexo, é por isso que ele dizendo, não façam como eles, que complicam a vida de oração, que criam um monte de regra e complicação, tão difícil que só eles conseguem. Ninguém consegue dizer tudo isso. Ninguém consegue fazer isso. A gente pensa tantas coisas que se cria, que se complica, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Daqui a pouco você não pode fazer o quê? Não é? E principalmente eu dizia, porque existe um novo farisaísmo crescente dentro das religiões, das igrejas de hoje, que é muito exatamente isso. Ou seja, em vez de você postar o que Deus faz, é o que? Olha, o que você não pode fazer quando entrar na igreja. O que é que você não pode? Não pode isso. Não, é uma lista tão grande, interminável. Vocês já perceberam ou não? Ou seja, o interessante é isso, não. Jesus está dizendo exatamente isso. Não complique muito, não, amado. A oração não precisa dessa complicação toda. Jesus está falando. É muito simples. O Senhor não nos pede que gastemos muitas palavras rebuscadas, palavras bonitas, não. O Senhor deseja que rezemos com a nossa própria vida. E aqui onde está? Com a nossa simplicidade, do nosso modo. Mas que a nossa oração seja esse ato de confiança em Deus, esse ato manifestado por meio de palavras e de gestos. Até o nosso olhar elevado ao céu se torna oração. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Ei, sabe, mas que seja uma demonstração de que nós temos confiança em Deus. De que eu confio. Lembre-se que na devoção de Jesus misericordioso, Jesus deixa bem claro qual é o nome que ele quer que coloque lá. Jesus, eu confio em vós. Não é isso, não? Está escrito em todos os quadros, em todas as línguas. Jesus, eu confio em vós. Vamos dizer isso. Coloque agora. Jesus, eu confio em vós. Cada um escreva. Jesus, eu confio em vós. E olha o versículo 14, coloca aqui, André, vou até beber água. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. É interessante que tem várias coisas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, tem várias orações, mas Jesus chama a atenção para o perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perceba que tem esse versículo 14 e 15 só para enfatizar. Por que Jesus enfatiza isso? Ele está nos chamando a atenção, como um detalhe final, como a cereja do bolo a ser observada. Quer pedir perdão? Perdoe. Se você quer pedir perdão, perdoe. Se você quer qualquer uma das outras coisas que você está pedindo, faça. Ah, meus irmãos, eu dizia para vocês agora, que o Senhor deseja que rezemos com a nossa própria vida. Rezemos com a nossa própria vida. É bonito a gente dizer isso, eita, eu vou rezar com a minha própria vida. Eu vou criar o meu formato próprio. Não, calma, não é bem isso não, que eu estou te dizendo não. O que é rezar com a própria vida, viu, Regiane Vitorino, Farol 35 meses, rezando por ti, amada. Olha, rezar com a vida é o quê? Simples, mas exigente. Nem tudo que é simples é fácil. Jesus está dizendo, não quero complicação na oração, mas também não estou dizendo que vai ser fácil. Entende? É
É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque é simples pedir perdão, não é? Me perdoa, Senhor, pelo meu pecado. Perdoa, Senhor, pelo meu erro. É simples ou não é fazer isso? É só dizer, é só mostrar o coração contrito. Mas Jesus vem dizer, sim, é simples fazer isso. Por isso, do mesmo jeito que você me pede perdão, dê perdão. Aí não é fácil perdoar. É simples pedir perdão, mas não é fácil perdoar quem nos ofendeu, quem nos fez mal, quem nos caluniou, quem nos perseguiu, quem prejudicou a nossa vida. É ou não é? Não é fácil. Mas é simples, é só liberar perdão, mas não é fácil. Sabe, o que ele está dizendo? É simples, mas é exigente. Que aquilo que nós pedimos, também estejamos dispostos a fazer. Essa é a oração que se transforma em vida. Que aquilo que nós pedimos, também estejamos dispostos a fazer. Ah, Senhor, entra com providência na minha vida. E quando você tiver providência, você está disposto a ser canal de providência na vida de outros? Não, eu estou querendo na minha vida, assim, e o que você vai fazer também com os outros? Né? É a oração que se transforma em vida. Jesus falou que não precisava de palavras rebuscadas, não precisava de coisas complicadas, precisa de coisas simples. Como? Fazer aquilo que você pede, fazer aquilo que você ora. Quer perdão? Perdoe. Quer auxílio? Seja auxílio na vida de alguém. Quer providência? Seja providência na vida de alguém. Quer cura? Seja a mão que cura a vida de alguém. Quer ser curado? Comece a cuidar dos doentes. Saia da sua doença e vá na dos outros. E isso daqui é fortíssimo, meus irmãos, porque hoje o Senhor diz assim: olha, meu filho, presta atenção. De fato, se vós perdoardes, coloca o versículo 14 e 15. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai que está no céu também vos perdoará. E isso não serve só para o perdão, serve para todas as outras partes da oração. Ele está enfatizando, mas ele está dizendo o quê? Ou seja, sabe daquilo ali, tudo aquilo que eu falei que era para você era orar no Pai Nosso? Tudo isso que você está pedindo, você é preciso fazer. Você precisa viver, você precisa colocar em prática. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a oração, ela nos compromete. A oração é necessária para nós. A nossa alma precisa de uma vida de oração. Nós não podemos viver sem oração. Lembra que a oração é o suspirar da alma? Quem não reza, a alma desfalece. Ela morre. Assim como nós não podemos viver sem respirar, nossa alma não pode viver sem a oração. Mas a oração que é verdadeira, isso, aquilo que eu peço, eu esteja disposto a fazer. Por isso que a oração é complexo o nome, oração. Senão você vai se tornar uma pessoa que apenas ora, mas não age. A nossa oração precisa se transformar em ação. E ação que eu digo, não é só executar as inspirações que Deus te dá. Não, é fazer o que precisa ser feito. Quer perdão, perdoe. Quer providência, seja providência. Entendeu aquilo que eu dizia para você? Agora, eu te digo, meu irmão, minha irmã, a oração, ela gera em nós conversão. Foi o que eu comecei dizendo nessa noite. A oração gera em nós conversão, porque ela nos compromete. Se você só orar, você está fazendo só a metade. Você precisa agir para que isso se complete. Você está aqui, Deus está te dando inspirações, visões, toda pregação, toda noite o Senhor te fala de uma forma diferente. E Ele incomoda um pouco a gente. Ele mexe em alguma coisa do nosso interior. E eu te pergunto, o que é que você está fazendo com esse incômodo? O que é que você está fazendo com esse mover interior que Deus está fazendo na sua vida? Ei, haja e ore. Assim como respirar eu preciso sempre, eu preciso orar sempre. Assim como me alimentar eu preciso fazer todos os dias, eu preciso orar todos os dias. E aí, hoje, que a nossa oração se transforme em vida. E que seja algo, literalmente, parte da nossa vida. Você não pode viver sem orar. Você não deve viver sem orar. Sua alma vai morrer.
Ah, Geraldinho, eu posso. Eu vou dizer para você, tudo bem, mas esteja disposto a ver sua alma morrer. Uma alma que não ora, ela morre. Por isso, comece hoje a ter intensidade na sua vida de oração.